Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre a ópera cômica, seus intérpretes e compositores, encerrando a primeira parte da história da ópera na Itália. Hoje, vamos voltar no tempo e eu vou contar uma nova história para você. Que tal irmos até a França? Vamos nessa? O mundo de entretenimento criado pela ópera cativou a audiência italiana e logo se expandiu para outros públicos, através das companhias itinerantes e de seus compositores. Embaixadores e visitas importantes, ao retornarem para as suas cortes, descreviam as maravilhosas experiências que haviam vivenciado na Itália. E não demorou muito para que os monarcas europeus estendessem mãos amigas para os compositores italianos. Queriam também experimentar essa nova forma de arte tão comentada. A corte real francesa havia criado laços fortes com a família Médici de Florença através de uma série de casamentos arranjados ao longo dos anos. E foi pelas mãos de uma Médici, Maria de Médici, esposa de Henrique IV e mãe de Luís XIII, que o compositor Giulio Caccini, da Camerata Fiorentina, chegou a Paris em 1604. O objetivo da rainha era levar a ópera para a França, mas as ideias de Caccini e de outros compositores, também convidados, não encontraram eco em solo francês. A corte já possuía o seu próprio entretenimento, o ballet de cour, uma forma de balé desenvolvida na corte francesa durante os séculos XVI e XVII, que combinava dança, música, poesia, cenografia e trajes elaborados. Era muito popular e foi utilizado várias vezes na celebração de eventos importantes, como casamentos, alianças políticas e outras ocasiões reais. O primeiro ballet de cour a ser apresentado foi o esplendoroso Circe, ou Le Ballet Comique de la Reine, que aconteceu em 1581 durante o reinado de Henrique III. Ele havia sido encomendado por outra Médici, a rainha-mãe Catarina de Médici, para celebrar um casamento da família real. Le Ballet Comique de la Reine é considerado o primeiro a combinar dança, música, teatro e narrativa de uma forma unificada. Sua apresentação durou cerca de 5 horas. Teve um enredo mitológico explorando harmonia e poder, simbolizando autoridade e ordem da monarquia francesa. Foi um espetáculo revolucionário e conquistou a corte. Contou com danças organizadas em padrão geométrico no palco, inovou com figurinos e cenários elaborados e teve uma narrativa coesa, integrada com a música instrumental e vocal. Foi dançado pela rainha Louise de Lorraine, esposa de Henrique III, e por várias damas e cavaleiros da corte. O Ballet Comique de la Reine é o primeiro balé do qual há um registro impresso. Seu libreto foi publicado em 1582 pelo coreógrafo, compositor e diretor artístico italiano Baldassare da Belgioioso, que o idealizou e dirigiu. Fez um sucesso enorme e sua publicação circulou pelas cortes da Europa, influenciando o desenvolvimento do ballet de cour na França e o masque na Inglaterra. Que tal assistirmos a 2 exemplos? O primeiro, da sua música. Allons, compagne fidèle, avec des frères
E agora, o exemplo da sua dança. Repare como está organizada sob padrões geométricos desenhados no piso. Isso foi uma novidade para a época. Na educação da corte francesa, a dança tinha um papel fundamental. Era vista como parte essencial do decorum barroco, onde aparecer era uma arte. E o Ballet de Cour, com seus cenários e figurinos luxuosos, suas cenas de temática mitológica ou alegórica, e com uma música que incluía canções a solo, coros e danças instrumentais, se tornou um grande espetáculo privado, uma diversão para a nobreza. Era dançado por amadores da mais elevada posição social, como o rei, a rainha, as princesas, o delfim e os maiores nomes da nobreza. Um palco especial, onde os nobres tinham oportunidade de brilhar, apresentando sua destreza física ao bailar. O Ballet de Cour iria influenciar o balé clássico e o desenvolvimento da ópera na França. Ele atingiu seu auge no reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que subiu ao trono em 1643 com apenas 4 anos de idade. Como era uma criança, sua mãe, Ana da Áustria, tornou-se regente e nomeou o cardeal Mazarino como primeiro-ministro da França. Mazarino era um italiano nascido no reino de Nápoles e amante da nova forma de espetáculo italiano, o drama per música. Com ele, a ópera italiana iria ganhar um grande defensor na corte francesa. Mas você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a corte francesa e o Ballet de Cour, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!